Olá, esta é uma aula da série Problemas de corte de estoque e problemas de empacotamento, dentro da grande área de pesquisa operacional. A aula de hoje tem como tópico heurísticas para o problema de corte de estoque unidimensional inteiro. Nós veremos as heurísticas Nest Fit, First Fit, Best Fit e First Fit Decreasing. O problema de corte de estoque unidimensional consiste em cortar objetos maiores em peças menores para atender uma demanda específica. A ideia é minimizar o desperdício e maximizar a eficiência do corte. Como exemplo, uma barra pode ser aproveitada para serem cortadas peças de variados tamanhos e em variadas quantidades. Neste exemplo, nós temos 4 peças de tamanhos diferentes, com demanda de apenas uma unidade de cada, que vão ser cortadas a partir de uma barra que foi disponibilizada. Esta barra ela tem um tamanho único. A ideia nesse problema é se conseguir cortar todas as peças utilizando a menor quantidade de barras disponíveis. Neste caso, com apenas 4 peças, todas elas sendo possíveis cortar na mesma barra, haverá uma sobra. Mas se você tiver uma quantidade muito maior de peças, talvez até mesmo em tamanhos mais variados, a quantidade que sobra de cada barra acumulará de tal forma que isso poderá gerar um grande desperdício para a empresa. Então a ideia é aproveitar as barras da melhor maneira possível, evitando as sobras, para que o número de barras utilizadas então seja o mínimo possível. Quais as aplicações desse estudo? Na indústria, para o corte de bobinas de papel, corte de barras de alumínio para peças de aeronaves, esquadrias, corte de madeira, plásticos, laminados, entre os algoritmos de aproximação, também conhecidos como heurísticas ou algoritmos heurísticos, são algoritmos normalmente escritos para o uso específico e que não garantem encontrar a solução ótima de um problema, mas possuem características que justificam seu uso em situações principalmente quando a instância seja grande demais para ser resolvida por um algoritmo exato em tempo computacional aceitável. Também pode acontecer que a instância seja tão difícil de resolver que encontrar uma solução viável por um algoritmo exato seja demasiadamente complexa para o sistema de hardware disponível. Portanto, algoritmos heurísticos só devem substituir algoritmos exatos nesses casos e quando não há disponibilidade de uma ferramenta para tal uso. E agora vamos ver os detalhes de cada heurística. A primeira, Nest Fit. Só faz sentido utilizá-la se for um sistema online. A heurística funciona atribuindo um item que acaba de chegar à mesma barra ou padrão de corte que foi atribuído ao item anterior. Claro, se for o primeiro item a chegar, um novo padrão de corte ou uma barra será utilizada e o próximo item tentará ser encaixado nesta mesma barra. Caso não seja possível, então será aberta uma nova barra, um novo padrão de corte, e esse novo item será alocado lá. Então, a cada item que chega, tenta-se atribuir ele a barra ou padrão de corte que é o atual. Caso não seja possível, então abre-se uma nova barra, fechando o padrão de corte anterior. Aquele padrão de corte anterior não será mais investigado. Para isso, vamos considerar um exemplo onde o comprimento total da barra seja de 10. E as peças têm o comprimento e a sequência seguinte. Peça 1, comprimento de 5. A segunda peça, comprimento de 5. Terceira, 2, 4, 7, 2, 5, 1 e 6. A primeira peça, de tamanho 5, vai ser alocada no primeiro padrão de corte, ou primeira barra disponível. Temos mais uma peça de tamanho 5, e então o algoritmo verificará se essa peça cabe nesta barra que está aberta. Sim, há o espaço suficiente, então ela é alocada lá. A próxima peça que chega é de tamanho 2. Esta barra atual ela não tem mais espaço algum, então é necessário abrir uma nova barra. Chegando à peça 4, ela encontra espaço ainda nessa segunda barra. Ao chegar à peça 7, não há mais espaço suficiente, então é necessário abrir uma nova barra. A peça 2 encontra espaço junto com a peça 7, mas ao chegar à peça 5, é necessário abrir uma nova barra. Então, a peça 1 é alocada junto com a peça 5, e a peça 6, a última a ser alocada, não encontra espaço no padrão de corte 4, então é necessário criar uma nova barra, um novo padrão, com apenas a peça 6. Então essa é a solução que foi obtida com a heurística Nest Fit.
Heurística First Fit, também online. A ideia é cortar o item na primeira barra com sobra suficiente. Se nenhuma barra tiver o comprimento necessário, utiliza-se uma nova barra. Então vamos utilizar os mesmos tamanhos de peça e a sequência para resolver o problema por meio da heurística First Fit. A primeira peça abre o primeiro padrão de corte, a primeira barra, com tamanho 5. A segunda peça ainda cabe nesta barra e é alocada ali mesmo. A terceira peça de tamanho 2 inaugura uma nova barra. Peça de tamanho 4 vem junto com a peça 2. Peça de tamanho 7 precisa de uma terceira barra. Tamanho 2, neste caso, diferente da Nest Fit, não foi encerrado o padrão de corte 2, então todas as barras que ainda possuem um espaço podem receber uma peça que caiba lá. Então, se nenhuma barra tiver o comprimento necessário, utiliza-se uma nova barra. Mas se houver alguma barra com o comprimento necessário para a peça, ela recebe essa peça. E, preferencialmente, na sequência que foram criadas. Após a peça 2, a peça 5 não encontra nenhuma barra com espaço suficiente, então é necessário inaugurar a barra de número 4. A peça 1 cabe ainda na segunda barra, e a peça 6, como não cabe nenhuma outra barra, inaugura a quinta barra também, quinto padrão de corte. E temos essa situação como resolução por meio da heurística First Fit, o que vai ocupar, assim como a Nest Fit, 5 barras. A próxima heurística é a Best Fit, que também funciona para o caso dos problemas online. A ideia consiste em cortar o item que chega na barra com sobra suficiente e que fique mais justa, ou seja, melhor ocupada. Se nenhuma barra tiver o comprimento necessário, então utiliza-se uma nova barra. Utilizando o mesmo exemplo das duas heurísticas anteriores, nós vamos começar pela peça de tamanho 5, abrindo a primeira barra. A próxima peça, também de tamanho 5, continua ocupando a primeira barra, agora em sua totalidade. Chegando à peça 2, ela abrirá uma nova barra. Em sequência, alocamos a peça 4 na mesma barra. E agora a peça 7, não cabendo na segunda barra, abrirá a terceira barra. A peça 2, note que ela cabe na segunda barra, e seria o caso de colocá-la aqui, como aconteceu na heurística First Fit, mas na Best Fit, pede-se que a peça a ser cortada seja alocada na barra que ela caiba e que gere o menor desperdício. Então, neste caso, ao invés de alocar a peça de comprimento 2 na barra número 2, ela será alocada na terceira barra que foi aberta. Na sequência, a peça 5 não encontra nenhuma barra com capacidade para ser inserida. Então ela abre o plano de corte 4 e a peça 1 ela poderia ser alocada na barra 2, porém, pelo mesmo caso que aconteceu com esta peça 2, ela será alocada na 3 por deixar mais justa a solução aqui, gerando o melhor aproveitamento possível, tanto na barra 1 como na barra 3. E por último, a peça 6 não encontra espaço na barra 2, não encontra espaço na barra 4 e tem que ser alocada na barra 5. Vamos tratar um segundo exemplo, mas ao invés de mudar os comprimentos ou a quantidade, a peça de comprimento 6, que era a última na sequência, passa a ser a segunda. E também alteramos a sequência das peças de comprimento 4 e 7, invertendo suas posições. No caso da heurística Nest Fit, então, primeiro é alocada a peça de tamanho 5 na primeira barra. Como a peça 6 não cabe na barra 1, a barra 1 é encerrada e abre-se a segunda barra. Uma próxima peça de tamanho 5 não cabe na barra atual, ela não pode vir para a barra 1, porque na Nest Fit nós já encerramos a barra 1 ao abrir a próxima, então ela é alocada na barra número 3. A peça de tamanho 2 pode ser alocada ainda na 3, mas a peça de tamanho 7 precisa ser alocada numa nova barra, que é a 4. A peça de tamanho 4 não cabe na barra 4, então ela inaugura a barra 5. Na sequência vem a peça 2, que cabe, e a peça de tamanho 5 não cabe na barra 5, então inaugura a barra número 6. E agora a última peça de comprimento 1 é alocada também na barra 6. Note que essa solução ela é pior do que com a sequência anterior, mas é o caso da Nest Fit. O exemplo é justamente para ilustrar essas possibilidades. A First Fit, no exemplo 2, utilizando então a mesma sequência que foi utilizada no exemplo anterior, começamos com a peça 5, abrindo o primeiro plano de corte. A peça 6 não cabe na primeira, então inaugura-se a segunda. Vem uma outra peça 5 e, no caso do First Fit, na primeira que couber. Então, ele não encerrou a primeira barra ou o primeiro plano de corte, então eu posso alocar ela aqui.
Então, chega a peça 2, que eu posso alocar no plano de corte 2. Na sequência vem a peça de comprimento 7, que eu sou obrigado a abrir uma nova barra. A peça de comprimento 4 não cabe nenhuma das barras já abertas, então é necessário abrir uma nova barra. A peça de tamanho 2 ocupa exatamente o comprimento total da barra número 2, então aloca ali. A peça 5 cabe somente na barra 4 e a peça 1 ela vai ser alocada na barra 3, porque é a sequência da First Fit. Bom, então o que difere para Best Fit no exemplo 2? A sequência é muito parecida com o First Fit. A gente começa com a peça 5, abre uma outra barra para alocar a peça 6, a segunda peça de comprimento 5 cabe na primeira barra, a peça de comprimento 2 cabe na segunda barra, a peça de comprimento 7 abrirá uma nova barra, a peça de tamanho 4 abrirá a barra número 4, peça de tamanho 2 será alocada de maneira justa na barra número 2, a peça de tamanho 5 ela será alocada então na barra 4, e a peça número 1 será alocada naquela que fica mais justo, então a barra número 4. Note que apenas a localização da peça de comprimento 1 foi alterada em relação ao First Fit. Bom, e a última heurística é a First Fit Decrease, que trata de problemas offline, ou seja, aqueles onde a demanda já é conhecida antes do início da programação. Ela é dividida em 2 passos básicos. O primeiro consiste em ordenar as peças pelo comprimento decrescente, ou seja, do maior comprimento para o menor. O segundo passo trata então de cortar o item na primeira barra com sobra suficiente. Se nenhuma barra tiver o comprimento necessário, utiliza-se uma nova barra. O passo 2 é exatamente a heurística First Fit. O que aconteceu de diferente para Decrease é o passo 1. Você prepara as peças de maneira ordenada, já que você conhece todas as peças que serão cortadas pelo comprimento na decrescente, e então aplica a heurística First Fit. Para a heurística First Fit Decrease, independe qual exemplo utilizemos. Qualquer que seja a sequência, levará à mesma solução final, ou melhor, a mesma solução após aplicar o passo 1. Pegando então a sequência utilizada no primeiro exemplo, após a ordenação, teremos as peças nesta sequência. A primeira peça a ser cortada, portanto, será a peça de comprimento 7. Ela abrirá a barra 1, na sequência, a peça de tamanho 6, abrindo a barra número 2, a peça de tamanho 5, que não caberá nem na barra 1, nem na barra 2, abrirá a terceira barra. Uma nova peça de tamanho 5 fará com que a barra de tamanho 3 seja justamente ocupada. Uma terceira peça de tamanho 5 será alocada numa nova barra. Uma peça de comprimento 4 será alocada então na barra 2. Uma primeira peça de tamanho 2 será alocada na barra 1. A segunda peça de tamanho 2 será alocada na barra 4. E a última peça de tamanho 1 poderá ser alocada na barra 1. Independente da sequência, como comentado anteriormente, a heurística First Fit sempre levará à mesma solução. Então podemos observar os resultados para o exemplo 1 das 3 primeiras heurísticas Nest Fit, First Fit e Best Fit, onde todas elas empataram no número de barras utilizadas, porém a First Fit Decrease, independente de ser o exemplo 1 ou 2, ela obtém um número mínimo de 4 barras. Essa solução é a melhor encontrada. Em relação aos resultados do exemplo 2, a heurística Nest Fit precisou de 6 barras para conseguir alocar todas as peças que deveriam ser cortadas. A First Fit e a Best Fit precisaram apenas de 4 barras cada uma, portanto alcançando soluções não exatamente iguais, mas com a mesma qualidade que a First Fit Decrease obteve. Ou seja, são soluções diferentes, porém com a mesma qualidade. A solução ótima delas tem o mesmo valor, ou seja, 4 barras a serem utilizadas. Conclusões. A Nest Fit é mais simples e mais rápida, mas pode não ser tão eficiente quanto as demais. A First Fit oferece soluções mais compactas, mas exige mais processamento do que a Nest Fit.
A Best Fit vai gerar soluções de qualidade semelhante à First Fit, porém com um pequeno uso a mais de poder computacional. A First Fit Decrease é a que utilizará um maior recurso computacional, porém, isto acontece somente no passo 1 para ordenar as peças, o que normalmente não é um esforço tão grandioso para o computador. E como vimos no exemplo, a First Fit Decrease normalmente levará a soluções melhores do que as outras três estratégias apresentadas.